A gente está no segundo sábado do ano. Eu tirei 15 dias de férias. É interessante que quando você tira 15 dias, você não vê o tempo passar, né? Eu deitei, cochilei, era dia 18 de dezembro. Quando eu acordei, já era 3 de janeiro. Estava de volta. Fui visitar minha família em Brasília, fenomenal. Fui visitar minha sogra em São Paulo. Foi legal também. Muito bom. E a gente volta, e quando a gente vê, o ano começou. Sonhos, expectativas, projetos, e as coisas começam a andar e a gente vai vendo Deus guiando tudo. Esse ano vai ser um ano muito especial para a nossa igreja. Os pastores, a liderança dessa igreja têm preparado com muito carinho as atividades desse ano. Desde agosto do ano passado a gente já estava sentando, planejando. Os jovens, a gente vai ter coisas especiais. Até aproveito para convidar você, jovem, para o nosso acampamento de Guaciara. Esteja com a gente. Mesmo que você não conheça ninguém, vamos para lá. Semana que vem, conto com as orações dos irmãos. Nós estamos indo na sexta-feira para Guaraqueçaba, fazer a nossa missão Guaraqueçaba. Estaremos indo com 50 jovens, temos ainda umas 5 vagas ali. Esteja conosco, ore por nós, se você puder. Se quiser apoiar também, a gente está precisando de portas, janelas, de cimento, de tinta, para poder terminar a igreja que a gente vai estar construindo lá. Ore pelo nosso projeto. Semana que vem, nós estaremos lá fazendo esse trabalho. E o ano começa e a gente vai vendo que as coisas vão pegando meio que no tranco, né? E eu me lembro que no fim do ano eu peguei o meu caderninho que eu tenho de anotações e fui colocar algumas lembranças que eu tenho, sabe? Eu costumo colocar ali, não é um diário, é um registro de atividades, assim, mensal, que eu escrevo ali algumas coisas que aconteceram. E é legal você olhar, eu pego e leio um pouco das coisas que eu escrevi antes. Gosto muito de escrever. Desde criança, eu escrevia bastante. Eu tinha a revista Nosso Amiguinho, não sei quantos se lembram daquela pequenininha, né? Chegava em casa, eu sempre abria na metade para montar o negócio ali. E tinha uma parte lá que estava escrito de pessoas que queriam corresponder por carta. E eu gostava tanto de escrever que eu mandava carta para as pessoas que eu não conhecia através da revistinha. Tenho vários amigos. Tenho uma amiga chamada Luana, nunca conheci, mas mora no Rio de Janeiro. Eu lembro que eu conversei com ela por cartas durante muito, muito tempo. Escrita, cartas. Você gosta de carta? Você gosta de escrever cartas? Qual foi a carta mais importante que você recebeu? Tenta lembrar aí. Não sei, naquele dia que você estava, né, paquerando o amor da sua vida. Pode ser uma carta bem escrita, pode ser um pedacinho de guardanapo. Quando a gente é criança, a gente aprende. Eu me lembro de ter aprendido, se não me engano, na primeira ou segunda série, a escrever cartas. Estudava em Brasília e a professora, lembro como se fosse hoje, chegou, colocou no quadro, como escrever uma carta. A carta, ela tem, você coloca a data, coloca o remetente, coloca o destinatário. A carta tem uma estrutura, você escreve uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. E eu me recordo que eu fiquei tão empolgado quando eu aprendi a escrever cartas, que eu comecei a escrever cartas para as pessoas, assim como essa que eu citei. E eu vou abrir meu coração para vocês, eu gostava de uma menina, 4ª série. E eu falei, vou escrever uma carta para ela. Só que estava naquela época da moda de carta de metro, não sei se vocês lembram. O pessoal ia lá no programa tal da TV e jogava aquela carta. Eu falei, mãe, eu vou escrever uma carta de metro. Aí minha mãe achou meio doido, mas tá, vai lá. Fiz uma carta de metro, passei a noite escrevendo. Te adoro, gosto de você e tal e tal. No outro dia cheguei na escola, fui entregar essa carta para ela. E a recepção foi tão calorosa que ela pegou a carta e jogou no lixo sem nem abrir. Eu fiquei um pouco traumatizado, confesso. Mas depois eu venci esse trauma. Lá em casa a gente tem uma caixa onde eu coloco as cartas que eu escrevi para minha esposa, as cartinhas que ela escreveu para mim, que a gente escreve alguns dias. Carta, mesmo com os e-mails hoje, ela ainda tem sido um importante veículo de informação. Nos tempos da Bíblia, ela era muito importante também. As cartas eram muito importantes, porque as pessoas, elas não tinham internet, não tinham WhatsApp, não tinham como se comunicar. Então as cartas eram um dos principais meios de comunicação para se atingir pessoas. Tanto é que na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, a maior parte dos livros ali são cartas, especialmente que Paulo escreveu para as igrejas que ele fundava. Paulo viajava, fundava uma igreja, depois estava em outro lugar, não podia voltar, mas ele escrevia uma carta e enviava. E graças a Deus, porque essas cartas foram encontradas e hoje elas estão na Bíblia. Hoje eu convido você a juntos a gente analisar
a introdução, um pedacinho de uma das cartas mais bonitas que Paulo escreveu, a carta que ele escreveu aos cristãos de Éfeso. Abra sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 1. Carta de Paulo aos moradores de Éfeso, Efésios, capítulo 1. A gente vai fazer algo um pouco diferente. Geralmente a gente estuda, versos. Eu não sei se acontece com você, mas eu dificilmente leio a introdução dos livros. Eu sou meio ansioso, já pulo para o primeiro capítulo, revista eu leio de trás para frente. A gente não valoriza muito a introdução, só que, gente, nesse caso a introdução ela é muito importante. E hoje a gente vai estudar apenas esses 2 versículos, a introdução da carta de Paulo aos cristãos de Éfeso. Efésios capítulo 1, verso 1 e verso 2. Vamos ler? Diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Gente, é uma introdução. Parece que não tem nada de demais aqui, mas as palavras contidas nesses 2 versos, elas podem mudar a sua percepção de cristianismo. Assim como hoje em dia as cartas elas têm uma estrutura, a gente tem uma regrinha que você não precisa seguir, mas é uma estrutura que você pode, sugestiva para você escrever a sua carta, naqueles tempos isso acontecia também. E se você olhar nas cartas de Paulo, praticamente todas começam com uma introdução. E nessa introdução a gente tem um remetente, um destinatário, às vezes até um resuminho do que vai ser escrito, do que vai ser dito nessa carta, e aqui não é diferente. E eu convido você a gente analisar pedacinho por pedacinho dessa introdução, para você ver quanto poder há nessas palavras. Qual é a primeira palavra que está aí na sua Bíblia, nesse verso 1? Paulo. Ele já começa se identificando, remetente. Olha, quem está escrevendo essa carta sou eu, Paulo. A gente conhece Paulo, mas as pessoas daquela época, eles tinham uma percepção de Paulo um pouco diferente da nossa. Às vezes a gente olha Paulo e já pensa, poxa, Paulo, aquele homem especial, ungido por Deus, chamado. Mas para os cristãos daquela época, era um pouco delicada essa relação. Paulo, a Bíblia diz que ele era judeu, só que como seus pais moravam na cidade de Tarso, eles passaram a ter cidadania também, cidadania romana. Então Paulo ele tinha dupla cidadania, ele era um fariseu muito bem educado, lá em Filipenses 3,5 diz que ele foi educado aos pés de Gamaliel, um dos principais professores daquela época, mas ao mesmo tempo ele era um cidadão romano com direitos civis romanos. Paulo ele tinha um privilégio que nenhum dos outros apóstolos tinha, essa dupla cidadania, e isso foi muito importante, muito útil para a pregação do Evangelho. Muito útil também porque ele compreendia os costumes judaicos, ele era um fariseu ali ao pé da letra, um dos melhores que existiam. Mas ao mesmo tempo, ele conhecia a cultura romana, ele sabia como lidar com os romanos. E sem dúvida nenhuma, Deus usou isso para que ele fosse um mensageiro da palavra de Deus para essas pessoas. Essa existência bicultural ajudou muito na tarefa de pregar o Evangelho. Só que um dia, Saulo, esse fariseu, provavelmente um dos próximos sumos sacerdotes, ele literalmente caiu do cavalo. Em uma das suas viagens para perseguir os cristãos, ele se tornou um dos mais duros perseguidores da fé cristã. O próprio Jesus apareceu para ele. Ele caiu do cavalo, ficou cego, e a partir daquele dia, o Saulo perseguidor se tornou o Paulo, propagador da mensagem de Deus. Aqui a gente vê como Deus muda a história, sabe? Às vezes a gente olha situações, pessoas, circunstâncias na nossa e na vida dos outros que a gente acha, aos olhos humanos, impossíveis de ser transformado. Mas aos olhos de Deus, literalmente, não existem impossíveis. Saulo foi transformado em Paulo. E eu imagino a dificuldade que ele encontrou para ser aceito pela igreja. Ele chegava para pregar e talvez ele via na plateia alguma pessoa que ele havia perseguido. Alguma pessoa que talvez ele prendeu um parente. Foi muito difícil para Paulo esse início da pregação. Mas ele venceu isso. E se tornou um dos grandes propagadores dessa mensagem. Paulo, os receptores dessa carta sabiam quem ele era. A segunda expressão que a gente encontra aqui no verso 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo. Pastor, o que significa essa expressão?
Hoje em dia a gente tem muitas pessoas se considerando apóstolos, tem se tornado assim como um pastor. Eu sou um pastor ou eu sou um apóstolo, um nome. E não tem nenhum problema em usar essa nomenclatura. Mas no sentido bíblico da palavra apóstolo, para alguém ser chamado de apóstolo nos tempos bíblicos, ele tinha que preencher 3 características. Primeiro, ele tinha que ter visto Jesus, ele tinha que ser uma testemunha ocular da vida de Jesus. Ele teria, segundo, que ter presenciado a ressurreição de Jesus, ter visto Jesus após a sua ressurreição. E em terceiro lugar, ele tinha que ter sido chamado pessoalmente por Jesus. Aí você olha e fala: pastor, mas por que Paulo ele disse que era um apóstolo se ele não preencheu esses requisitos? Teoricamente não. Mas Jesus ele apareceu e fez com que esses requisitos fossem preenchidos. Porque lá na estrada de Damasco, quando Jesus apareceu, Paulo viu Jesus. Jesus já havia ressuscitado, então ele viu Jesus ressuscitado. E da boca do próprio Jesus ele recebeu o chamado para ser um missionário. Então Paulo podia ser chamado apóstolo. Infelizmente as pessoas daquela época contestavam o chamado de Paulo. E ele mesmo diz, em Coríntios capítulo 15, verso 8, ele diz assim que eu sou o menor dos apóstolos. E ele fala: eu nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas em Efésios 4:11, ele comenta que Deus ele separa alguns para apóstolo. Então quando você vê essa palavrinha na Bíblia, entenda, quando alguém é chamado de apóstolo na Bíblia é porque preenche esses 3 requisitos. Mas pastor, e por que hoje às vezes eu posso ser considerado um apóstolo ou chamar alguém de apóstolo? A palavra apóstolo, ela significa enviado. Então embora eu e você hoje não sejamos apóstolos no sentido literal, nós somos chamados a ir em outros lugares e a pregar essa mensagem. Por isso que em Efésios capítulo 4, verso 11, Paulo diz que alguns têm esse dom, o dom de serem apóstolos. Nós podemos ser apóstolos, nós somos enviados. Mas Paulo, assim como os discípulos, apenas eles preencheram esses requisitos. Segunda parte, depois de Paulo se identificar, ele identifica os seus leitores, o destinatário. Ele fala assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. 2 expressões. Paulo ele escreve aos santos que moravam em Éfeso e que eram fiéis em Cristo Jesus. Santos, a palavra santo ela quer dizer separado. Quando Paulo chama os moradores de Éfeso de santo, ele estava dizendo que eles eram separados por Deus. Ao mesmo tempo que por dentro eles estavam sendo transformados, por fora eles estavam sendo chamados para um trabalho especial. Santos. Eu fico imaginando se Paulo escrevesse uma carta para nós hoje, da Igreja Adventista Central de Curitiba, será que ele nos chamaria de santos? Olha, estou escrevendo uma carta para o Vitor. Vitor, será que ele falaria: não, Vitor é um santo? Ser santo não é não ter pecado, ser santo não é essa visão romana que a gente tem às vezes de alguém que está acima da humanidade, de maneira alguma. Mas ser santo é você ser separado e estar num processo de transformação. A Bíblia chama eu e você para sermos santos a cada dia da nossa vida. A segunda expressão que Paulo ele chama os moradores de Éfeso, e essa para mim é a parte mais incrível desse texto, ele fala aos moradores de Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Gente, você percebe a importância dessa expressão, fiéis em Cristo Jesus? Pastor, o que tem de mais? Fiel em Cristo? Ser fiel, o que é ser fiel? Sabe, hoje em dia a fidelidade ela está em crise na nossa sociedade. É muito difícil você encontrar pessoas fiéis de verdade. Estava lendo uma matéria numa revista que as grandes empresas têm tido grande dificuldade em encontrar pessoas para ocuparem os cargos de confiança. Olha só que ponto a gente chegou. Temos muitas pessoas querendo trabalhar, mas poucas pessoas dignas de confiança. A gente tem aqui alguns empresários, vocês sabem como é difícil encontrar pessoas de confiança, pessoas fiéis ao trabalho, literalmente. Só que se por um lado é difícil encontrar essas pessoas, por outro lado, o mundo carece de pessoas fiéis. Quem não gosta de ter um amigo fiel? Até as pessoas infiéis, elas querem ter pessoas fiéis por perto. O chamado de Deus para mim e para você é para que nós sejamos pessoas fiéis. Você é uma pessoa fiel?
Você é fiel no seu trabalho, nas suas responsabilidades? Você é fiel na sua família? Você é fiel à sua esposa? Você é fiel ao seu esposo? Você é fiel a Cristo? Pensa nessa última pergunta. Você é fiel a Cristo? Pensa aí, não precisa responder. Mas será que você é uma pessoa fiel a Cristo? Sim ou não? Pensa aí. Por que você respondeu o que você respondeu? Se você falou sim, por que você disse sim? Pensa. Não, pastor, eu sou fiel a Cristo, porque eu vou à igreja no sábado, eu devolvo dízimos, eu ajudo as pessoas que estão precisando. Será que isso é ser fiel a Cristo? Eu volto até um pouquinho mais na expressão. Será que ser fiel a Cristo é a expressão correta? Pastor, o que você está falando? O que você está dizendo? Sabe, nós temos um perigo muito grande nos dias de hoje com essa questão de fidelidade. Quando eu vou na Bíblia, no Novo Testamento, e procuro lá quem são as pessoas declaradas fiéis por Jesus, teoricamente fiéis, nos padrões do mundo, nos padrões religiosos, eu posso até assim dizer, eu vejo que as pessoas fiéis do tempo bíblico eram os fariseus. Se você procurar na Bíblia, quem eram os fiéis ali dos tempos de Jesus, considerados pela sociedade, eram os fariseus. Aos olhos humanos eram os que faziam tudo certinho, eram os que guardavam todos os mandamentos, eram os que tinham uma expressão de santidade, até no rosto deles você olhava e você pensava, poxa, esse homem é um homem santo. Pessoas tinham vergonha de olhar para os fariseus, porque se achavam super inferiores a eles. Só que ao mesmo tempo que as pessoas reconhecem os fariseus da Bíblia como as pessoas fiéis daquela época, fiéis entre aspas, Jesus olhou para cada um deles e disse, olha, a fé de vocês não passa de trapos de imundícia. Você entende a profundidade dessa expressão, trapo de imundícia? Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo que a fé daquelas pessoas não passava de trapo de imundícia. Pastor, o que é trapo de imundícia? É pano de prato sujo, alguma coisa assim? Sabe o que isso significa na expressão bíblica? Trapo de imundícia, nos dias de hoje, é o equivalente a absorvente usado. Absorvente usado. Jesus olhou para os fariseus daquela época, que eram fiéis, e disse, olha, as boas obras de vocês não passam de absorvente usado. Aí eu olho para mim. De onde vêm as minhas boas obras? Por que eu faço o que eu faço? Não, pastor, você é pastor, tal. Sim, sou pastor, mas eu corro esse perigo de muitas vezes fazer o que eu faço pelos motivos errados. E aí eu me torno uma pessoa fiel da maneira errada como os fariseus eram. O que Paulo quis dizer quando ele chama os cristãos para serem fiéis em Cristo? Nós corremos um perigo, meus irmãos. A nossa religião, a igreja que eu sigo, que eu sou pastor, é uma igreja diferente. Eu pesquisei, eu nasci nessa igreja, chegou um momento que eu tive que tomar essa escolha, eu falei, por que eu sou adventista e não sou de outra religião? Estudei algumas outras religiões e tomei essa minha decisão. Um dos elementos que me chama muita atenção naquilo que a gente segue é como nós seguimos uma religião prática. Quando você vê alguém estudando a Bíblia com um adventista do sétimo dia, alguém que se torna adventista e talvez sai, dificilmente essa pessoa vai para outra igreja, porque ela conhece a Bíblia numa profundidade tremenda. Nós temos um corpo de doutrina, um estudo muito bem fundamentado, muito especial, muito bíblico. E ao mesmo tempo a nossa igreja, ela é uma igreja muito prática. Não é apenas uma religião de teoria, de faça isso, faça aquilo, mas é uma religião que dá conselhos práticos sobre como você viver na sua família, como você cuidar da sua empresa, como você se relacionar com sua esposa, com seu filho. Tudo isso tem na Bíblia, tudo isso tem nos conselhos de Ellen White, tudo isso tem na literatura disponível. A gente tem uma religião muito prática e isso é muito bom. Só que nós corremos o perigo de lutar, de seguir, de defender tanto a prática e nos esquecer do porquê fazemos o que fazemos. Precisamos cuidar muito disso. Mas pastor, qual é esse perigo? O perigo que eu e você corremos é de nos tornarmos pessoas fiéis a Cristo. Peraí pastor, o que você está falando? É perigoso eu ser fiel a Cristo? E muito perigoso.
A Bíblia não nos chama a ser fiéis a Cristo. Que isso, pastor? Qual é o convite de Paulo para os cristãos de Éfeso e para nós? Ele fala: sejam fiéis em Cristo. Gente, o segredinho está nessas duas letras, em Cristo. Às vezes eu me pergunto, Senhor, mas como ser fiel? Como conseguir fazer as coisas, sabe, da melhor maneira possível? Não sei se você tem, mas eu tenho alguns pecados, algumas coisas que às vezes eu penso e eu fico, Senhor, por que isso acontece? Como eu não venço isso? Por que isso não fica para trás? O segredo está nessa expressão. Quando nós lutamos para ser fiéis a Cristo, a gente não consegue. Porque fidelidade a alguém significa que a gente está lutando sozinho. Não, eu preciso ser fiel a Cristo, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, guardar aquilo, para que Cristo esteja feliz comigo. Só que Paulo, ele diz que o segredo não é esse, o segredo é ser fiel em Cristo. E isso muda tudo. Quando eu sou fiel a Cristo, eu faço coisas para agradar a Jesus Cristo. Quando eu sou fiel em Cristo, a minha única preocupação é estar nele. E estando em Cristo, eu posso fazer, cumprir e seguir os conselhos que Ele dá para a minha vida. É só inverter a ordem. E o inimigo, ele luta para que a gente inverta essa ordem. Ele fala, não, quando ele não consegue te tirar da igreja, ele fala, não, siga as coisas que a igreja fala, os conselhos que a Bíblia dá, mas longe de Deus. Tente fazer isso para agradar a Deus. Por isso que a gente vê muitas pessoas seguindo, e assim como os fariseus daquela época, são cristãos exemplares no quesito fazer, mas no fundo do seu coração, não vivem. É por isso que quando Jesus voltar, muitos professos cristãos vão falar, Senhor, eu estava te esperando. Ele vai falar, amigo, desculpa, mas eu não te conheço. Todo esforço que eu e você podemos ter para ser fiéis a Cristo, se estivermos longe dele, é em vão, é impossível. Agora, quando a gente segue esse conselho de Paulo, e a gente está em Cristo, tudo é mais fácil. Porque eu estou em Cristo, não sou eu que faço, mas é Ele que faz em mim, eu faço nele, porque eu estou nele. Assim sendo, nenhum de nós aqui temos a obrigação de lutar contra nenhum pecado, porque nós não conseguimos vencer pelas nossas próprias forças. A nossa obrigação como cristãos é estar ligados a Cristo, estar em Cristo, e estando nele, Ele vai operar em nós o querer e o efetuar. Eu quero ler alguns textos bíblicos para você entender melhor essa ideia, esse conceito que Paulo traz aqui. São vários textos, alguns eu vou mostrar aqui, outros eu vou convidar você a ler. Filipenses capítulo 1, verso 1 diz assim, Paulo e Timóteo a todos os santos em Cristo. Filipenses, ele começa com a mesma expressão. 2 Coríntios 5, e eu convido você a abrir na sua Bíblia esse verso, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Paulo reforça esse conceito, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Abra sua Bíblia aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Paulo diz assim, assim que, se alguém está onde? Em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pastor, qual é o segredo para eu nascer de novo? Sabe o que Paulo diz? Estar em Cristo. Estar com Cristo, estar ligado a Cristo. Se você fizer isso, ele diz, você é uma nova criatura. Tudo velho vai ficar para trás e tudo vai se fazer novo na sua vida. João capítulo 14, volte um pouquinho a sua Bíblia. Evangelho de João, no capítulo 14, o próprio Jesus, ele proferiu essas palavras. João capítulo 14. Quero ler em especial o verso 20, mas para a gente entender o 20, vamos ler a partir do verso 15. João capítulo 14, versículo 15. E aqui é interessante, Jesus ele cita até essa questão das obras, da fé prática, mas ele cita como conseguir ter essa fé. Ele diz assim, João capítulo 14, verso 20. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, para estar com vocês para sempre.
Verso 17, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhecem, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Verso 20, naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Olha que promessa incrível. Jesus promete o Espírito Santo, ele fala que o segredo para recebermos o Espírito Santo é ele estar em Cristo, Jesus estar em nós e nós estarmos em Cristo. João capítulo 15, verso 4 diz que se não estiverdes em mim, nada podeis fazer. Olha só, se não estamos em Cristo, Jesus diz, é impossível você fazer alguma coisa se você não está em mim. Gálatas 2, verso 20, diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e que se entregou por mim. João 5,19, Jesus diz, o Filho em si mesmo não pode fazer coisa alguma. O Pai que está em mim é que faz essas obras. Qual era o segredo de Jesus? Ele estava em Deus e Deus estava nele. E o convite dele é que nós estejamos em Cristo e que Cristo esteja em nós. Filipenses 2,13 diz que Deus é quem opera em nós o querer e o fazer. Efésios 4, verso 15 diz assim: trabalharemos como ele trabalhou, manifestaremos o mesmo Espírito e amando e nele permanecendo, haveremos de crescer em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Como crescer? Permanecendo nele, estando ligado a ele. Queridos, a nossa salvação não é resultado de obras que eu e você fazemos. Ela é resultado do que somos quando estamos em Cristo. Infelizmente hoje as igrejas têm ido nessa contramão. As igrejas aí fora têm pregado que se você der dinheiro para a igreja, você vai ser salvo. Mentira. Se você seguir os mandamentos, você vai ser salvo. Isso não é verdade. Nós não seguimos, não fazemos as coisas para ser salvo, mas nós fazemos porque nós já fomos salvos. Amém? Até eu como pastor preciso me lembrar disso constantemente. Ellen White, no livro Caminho a Cristo, página 70, ela traz um texto que eu acho muito legal e eu quero compartilhar com você. Ela diz assim, olha, separados dele, não tendes vida. É impossível viver sem ele. Não tendes poder algum para resistir à tentação ou crescer em graça e santidade, permanecendo nele, florescereis. Muitos têm a ideia de que devem fazer sozinho parte do trabalho. Confiaram em Cristo para o perdão de seus pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver retamente. Mas qualquer esforço como esse terá de fracassar. Disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. Nosso crescimento na graça, nossa felicidade, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Ele. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Ele é não somente o autor, mas também o consumador da nossa fé. Consagrai-vos a Deus pela manhã, e ela dá o conselho de como permanecer em Cristo. Fazei disso a vossa primeira tarefa, seja a vossa oração. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente, aos teus pés eu deponho todos os meus projetos. Usa-me para o teu serviço, permanece comigo, e permite que toda a minha obra se faça em ti. Essa é uma questão diária. A cada manhã, consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhe todos os vossos planos, para que se executem ou deixem de se executar, conforme o indique a sua providência. Assim, dia a dia, podereis entregar às mãos de Deus a vossa vida, e assim Ele se moldará mais e mais, segundo a vida de Cristo. Pastor, como eu consigo estar em Cristo? Como eu consigo esse segredo? Como eu consigo ser uma nova pessoa? Através da comunhão com Deus, através do relacionamento. Irmãos, o segredo é relacionamento. E aqui a gente volta no beabá do cristianismo, né? Oração, estudar a Bíblia, estudar a lição da escola sabatina, estar em contato constante com Cristo, estar andando e conversando com Ele na mente, estar no carro ouvindo músicas que te levam para Ele. Pastor, por que eu não posso ouvir música que não é cristã? Sabe, não é porque o pastor vai brigar, não, mas você não pode desperdiçar uma oportunidade de estar perto de Cristo com alguma coisa que te leva para longe.
O máximo de coisas que você pode fazer para permanecer ligado a Ele, meu amigo, vai ser muito importante, vai te fazer estar nele e Ele vai estar em você. Veja filmes que te levam para perto de Deus. Converse com pessoas que te façam estar em Cristo. Visite lugares onde Cristo está para que você permaneça nele, naquele lugar. E se esforce, não apenas para guardar mandamentos, mas especialmente para estar em Cristo, porque se você estiver nele, Ele vai operar em você o querer, o efetuar, e isso vai ser uma consequência natural do seu relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. No encerramento dessa introdução, eu convido você a voltar lá em Efésios, no capítulo 1. Na última parte dessa introdução, Paulo, ele dá uma saudação inicial para os seus leitores, no versículo 2. Algo simples, mas que é uma promessa e um presente para mim e para você que estamos aqui nessa manhã também. Paulo, ele dá uma dupla bênção. Efésios capítulo 1, verso 2, diz assim: a vós graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele dedica e ele encerra essa introdução, deixando 2 presentes para os moradores de Éfeso. Ele fala: olha, eu deixo com vocês a graça de Jesus e a paz de Jesus. A graça é um convite que Deus nos concede, sabe, no contexto cristão. Ela é e sempre foi entendida como um favor imerecido. Ela é um presente que Deus concede ao ser humano, a graça dele. E o resultado de recebermos essa graça é a paz que Ele opera no nosso coração. Paulo, ele diz: olha, recebam a graça de Jesus Cristo, recebam a graça que Ele concedeu, e que essa graça conceda paz ao coração de cada um de vocês. Paz verdadeira, paz interior. Não essa paz momentânea que o mundo conhece, mas a paz verdadeira, a paz equivalente a tranquilidade, segurança, descanso. Não apenas porque você não tem problema, mas porque mesmo no meio dos problemas, você está do lado daquele que é poderoso para te livrar. Sabe, na língua hebraica, essa expressão paz, essa expressão graça e paz, e até quando eles falam a palavra paz, a expressão paz, geralmente é conversando com as pessoas. Era meio comum naquela época eles perguntarem, quando conheciam alguém: qual é a sua paz? Como assim, pastor? Hoje em dia a gente, oi, tudo bem? Como é que você está? Muitos naquela época, ao invés de falar como é que você está, eles perguntavam, como é que está a sua paz? Era o equivalente hoje à linguagem, lá da Zona Leste de São Paulo: e aí, mano, tá na paz? É isso que acontecia. Ou seja, como está a sua paz? E essa pergunta é feita para nós hoje também: como está a nossa paz? Se nós estivermos ligados a Cristo, se nós estivermos em Cristo, se nós recebemos a graça de Cristo, um resultado natural é a paz que Ele concede na nossa vida. Amém? Que você experimente essa paz em todos os dias da sua vida. Eu encerro com uma ilustração que a gente viu na faculdade, um professor nosso passou, que me chamou muita atenção. No primeiro século, eles encontraram no ano de 1857, uma pichação feita no primeiro século. Estava vendo um documentário esse dia sobre pichadores, e é curioso, você vê, eles têm uma cultura, eles têm um outro mundo, assim, às vezes a gente olha de fora e não entende. Não que seja certo de maneira alguma, mas é muito mais do que só pintar na cabeça daquelas pessoas. E a pichação, ela não é algo recente, não é depois que inventaram a tinta, ela já existia desde o primeiro século depois de Cristo. O imperador chamado Calígula, ele construiu um palácio imperial, e depois que ele morreu, esse palácio ele virou um internato. Só que foi passando o tempo, foi desativado esse internato, as pessoas foram construindo casas em cima, até que um dia eles encontraram numa escavação esse internato, que era um palácio e se tornou um internato. E eles começaram a descobrir algumas coisas sobre as escolas daquela época. Foi muito importante essa descoberta cultural. Só que eles encontraram numa das paredes, não sei exatamente aonde alguns dizem do banheiro, outros dizem de outro lugar, mas eles encontraram uma pichação que chamou muito a atenção dos arqueólogos. A pichação, ela era curiosa. Eles tiraram uma foto, eu trouxe uma foto para você ver. Está conseguindo enxergar direitinho? Não, né? Vou ajudar. Eles fizeram uma grafia por cima aqui.
Era essa pichação que estava no muro, estava na parede daquele internato. Eles acharam algumas coisas curiosas. Primeiro, tem uma pessoa crucificada ali. Essa pessoa crucificada, ela está com feridas, só que o que é a cabeça dele ali? É um burro. Parece um cavalo, mas é um jumento. A expressão que o artista, né, que não desenhava muito bem, quis passar, foi de que era um jumento, um burro crucificado. Aí você olha para o canto direito, você vê um Y, e você olha aqui alguém numa posição de adoração, adorando a pessoa com cabeça de jumento que está naquela cruz. Se você vê esse canto Y, muitas pessoas entenderam e os arqueólogos viram que é uma letra grega chamada Y, que ela está do lado da cruz. E à esquerda da imagem você tem esse jovem. O que está escrito aí é a seguinte expressão: Alexâmenos sebete theos. Alexâmenos era um nome próprio naquela época. Muito provavelmente é o nome desse jovem, desse garoto desenhado nessa pichação. A expressão sebete, ela significa adora, adorar, adoração. E a expressão theos embaixo é a Deus, ou ao seu Deus. Essa pichação era um bullying feito com esse garoto Alexâmenos, dizendo: Alexâmenos adora ao seu Deus. E o Deus dele está expresso, pendurado numa cruz, com uma cabeça de jumento. Ou seja, Alexâmenos, ele adora um Deus que morreu na cruz, era algo muito vergonhoso, e que não passava de um jumento, pelo que eles falavam. Essa figura foi usada várias vezes. Eles já encontraram vários escritos de pessoas comparando a morte de Jesus com a morte de um jumento. Era como que uma brincadeira de mau gosto que faziam naquela época, e essa não foi a primeira vez que fizeram isso. Só que me chama a atenção, e eu fico imaginando quem era esse jovem Alexâmenos. E como ele era fiel a Deus, sabe? Como ele era fiel em Cristo, a ponto dos amigos dele escreverem, picharem na parede da escola uma figura dele adorando um jumento, dizendo que ele adora ao Deus dele. Pesado, né? Eu sei que muitos que estão aqui sofrem com isso também. Às vezes não na forma de uma pichação, mas na forma de uma brincadeira, de uma risada. Ah, estou na faculdade, o que você não vê no sábado? Ah, é o crentão. No trabalho, ah, você é folgado. Isso vem desde aquela época. Isso chamou a atenção dos arqueólogos, só que o que chamou mais atenção ainda foi quando, na sala ao lado, no compartimento ao lado, eles encontraram uma outra pichação. E nessa outra pichação estava escrito essa inscrição: Alexâmenos Fidelis. Essa foi uma pichação em resposta à pichação que eles fizeram anteriormente. E um jovem, um aluno, escreveu: o Alexâmenos é fiel. Sabe, enquanto alguns amigos zombavam dele, dizendo que ele adorava um Deus de cabeça de jumento, outros amigos, outras pessoas, picharam ao lado uma resposta dizendo: o Alexâmenos, ele é uma pessoa fiel. Isso me chamou muita atenção. E chamou a atenção dos arqueólogos também. Ao mesmo tempo que ele sofreu, outras pessoas o defendiam. Sabe por quê? Porque eles viam na pessoa de Alexâmenos uma pessoa fiel, um crente fiel. Não apenas de palavras, não apenas dizer eu guardo isso, eu faço aquilo, mas que vivia na vida dele a fidelidade a Cristo. Se isso fosse feito na sua faculdade, será que alguém te defenderia? Se isso fosse feito no seu local de trabalho, no meu local, será que alguém reconheceria que você é uma pessoa fiel? O convite de Jesus para nós hoje é que eu e você sejamos literalmente pessoas fiéis. Não apenas fiéis por cumprir mandamentos, mas fiéis por estar ligado àquele que é o maior mandamento, Jesus Cristo. E Ele operará em nós a guarda dos mandamentos, operará em nós o fazer, o querer, o efetuar pela sua boa vontade. Que a partir de hoje, eu e você sejamos pessoas fiéis, cristãos fiéis, não apenas a Cristo, mas fiéis em Cristo. Que no nosso dia a dia, você gaste mais tempo lendo a Bíblia, estudando a lição, ouvindo, falando, em contato com Cristo, e que você esteja em Cristo, e Cristo em você, para que as pessoas que entram em contato possam dizer o mesmo de mim e de você. O Vitor, o Pedro, o João,
a Clarice, ele é fiel. Aquele ali é uma pessoa fiel. Quantos aqui querem dizer para Jesus hoje: Deus, Jesus, faz de mim uma pessoa fiel? Amém. Quero fazer uma oração com você. Querido Deus, muito obrigado, porque assim como os cristãos de Éfeso, essa igreja, nós que aqui estamos, nós temos o privilégio de te conhecer. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, pelas bênçãos que a gente tem, pelos conselhos. Muito obrigado por tudo. Aqui nessa manhã, cada um de nós fazemos o compromisso de sermos homens e mulheres fiéis em Cristo Jesus. Não queremos apenas, Deus, fazer, nós queremos ser. Queremos estar ligados a Ti. Nós nos comprometemos nesta manhã, nesse lugar, a Te buscar mais ao longo da nossa semana, a estar mais em contato, a ler mais a Tua palavra, a, Te buscar mais para estar em Ti e você estar em nós. Por favor, querido Deus, que as pessoas que entram em contato conosco, que elas percebam essa fidelidade, não apenas exteriormente, mas do fundo do nosso coração. Que nós sejamos, pela graça de Cristo, os melhores estudantes, os melhores trabalhadores, os melhores amigos, o melhor esposo, a melhor esposa, na honra e na glória de Cristo Jesus. Queremos estar ligados a Ti, Santo Deus, queremos estar em Ti, queremos que o Senhor esteja em nós, habitando no templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Abençoa-nos no restante desse sábado, abençoa-nos no restante dessa semana e ao longo de todo esse ano. E que nossa principal prioridade seja ser fiel em Ti. É o que pedimos e agradecemos em Teu nome. Amém.